Boa noite, pessoal! Estamos aqui começando mais uma aulinha com você, com os nossos alunos da turma do G3. Muito bem-vindo, você que está aí em casa, no seu sofá, na sua cadeira, onde quer que você esteja. Nossa aula hoje será de leitura, tá, pessoal? Você nos conhece? Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e de escrita do Alicerce. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Talvez um pouco irreconhecível por conta do frio e desse gorrinho na Essa cabeça. toquinha aqui é muito gostosa porque ela tampa a orelha também, gente. Mas continua sendo nosso professor Juan. Isso aí. Então vamos lá, gente. Na aula de hoje, de leitura, nós vamos aprender sobre as regras de acentuação dos hiatos, tá certo? Muita atenção, que é uma aula cheia de regrinhas e muito importante para a nossa semana de acampamento, que vai ter o campeonato de soletrando, né? Então, muito importante. Atenção, olhão arregalado aqui para essa aula. Traga, pessoal, para o material, lápis, caderno e borracha, tá? Quem está aqui com a gente, se não tiver, pega esse material. Quem está aí em casa, pega também, confere se está tudo certinho, que a gente vai começar, tá bom? E aí, gente, temos nosso momento diário do Mindfulness, né, que tem como objetivo fazer com que a gente se conecte ao aqui e ao agora, famoso presente, e também que a gente atinja a nossa atenção plena, beleza? Vamos renovar essas energias? Essa música aqui é uma música de cura, tá? Então, hoje a gente vai respirar profundamente, vai renovar as nossas energias, vai deixar o nosso corpo relaxar, certo? Não esqueçam, gente, não interrompam o mindfulness, ele requer silêncio absoluto, e sigam as instruções que eu tenho para dar a vocês. Então, por favor, sentem-se com postura, coloquem as costas aí apoiadas no assento da cadeira, do sofá, tá? Se você estiver no chão, mantenha as costas eretas. Deixem as pernas descruzadas, para a circulação do corpo fluindo do seio. E os braços livres. Deixem ficar presos em cima das coxas, tá bom? Feche os olhinhos, pessoal. Vamos ouvir um pouco dessa música. Ouça a água lá no fundo. A água, pessoal, tem propriedades curativas. Imagine que você está se banhando nessa cachoeira que faz o som dessa água. Deixe os seus pensamentos saírem água abaixo. Receba a energia de cura desse rio, dessa cachoeira. Limpe o seu corpo, renove as suas energias. Deixe o calor do seu corpo sair. Relaxe. Sinta o frescor. Respire fundo. E libere o ar.
água, uma respiração profunda, tranquiliza o seu corpo. Sinta seus membros relaxando. Seus braços mais soltos. Deixe os pulmões. Seu pescoço está mais leve, sua cabeça está mais leve. Conecte-se com o seu corpo relaxado. Conecte-se ao momento presente. Respiração. Conecte-se ao seu corpo. Nada mais importa. Sinta-se preparado para o que vier, os estímulos da nossa aula. Devagarinho, vá abrindo os olhos. E aí, pessoal? Deu para se conectar aí um pouquinho consigo mesmo? Mas agora a gente precisa passar, beleza? E vou perguntar, você de casa, você aqui, vocês se lembram do último conteúdo desta matéria? Gente, foi na nossa aula de escrita, né? Não foi propriamente de leitura, mas foi de escrita. E nós vimos a acentuação dos monossílabos tônicos, das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Foi uma espécie de revisãozinha, né? E aí, gente, vocês devem ter pensado, acabou a acentuação. Só que não, né? A gente acabou com relação à classificação tônica. Mas hoje, a gente vai o quê? Vai aprender sobre as regras de acentuação, só que dos hiatos, gente, que não leva em consideração a classificação tônica. Beleza? Então, você que está em casa, arregala os olhos e vem com a gente aqui, que é muita coisa. Então, vamos lá. Olha só, gente, relembrando primeiro o que é um hiato, né? Então, Caio, faz o seguinte, lê para a gente aqui esse primeiro parágrafo para a gente relembrar o que são os hiatos, né? Os encontros vocálicos ocorrem quando há junção de dois fonemas ou dois sons vocálicos em uma palavra. Esses encontros vocálicos podem ser classificados como ditongos, tritongos ou hiatos. Boa. Uma pausa aqui. Então, primeira informação, pessoal. O hiato é uma espécie de encontro vocálico, né? Que é isso que o Caio leu. É quando ocorre a junção de dois fonemas. Vocês lembram o que são fonemas? São sons, né? Então, quando a gente tem a junção de dois sons de vogal, né? Dois sons vocálicos, A, E, I, O, U, a gente tem um encontro vocálico. E aí, esse encontro vocálico, ele pode ser ditongo, tritongo ou hiato. Investigando um pouco, pessoal, então, essa espécie, o hiato, que é o objeto da nossa aula de hoje. Vamos ver direitinho o que ele é. Vai, Caio, lê aqui. Ocorrem quando há um encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Atenção, só pode haver uma vogal por sílaba. Confira nos exemplos. Então, vamos ver aqui o exemplo. Primeiro exemplo, pessoal.
Saúde, boa. A gente tem a vogal A e a vogal U, que elas estão na sequência, né? Primeiro vem o A, depois o U, ou seja, não tem nenhuma consoante no meio delas, não tem nenhuma semivogal, né, no meio delas. Então, é um encontro vocálico, e é o encontro de duas vogais. E elas estão em sílabas diferentes. Portanto, é um hiato. Sa, U, D, né? Olha só. Próximo exemplo. Ai, não. Ó, aqui, ó. Vogal mais vogal em sílabas distintas. O A é uma vogal, o U aqui também é uma vogal e estão em sílabas distintas. Países. Vogal A, vogal I, sílabas distintas. Isso aqui é o hiato, tá, gente? Próximo. Sabia. De novo. Vogal I, vogal A, em sílabas distintas. Professora, como é que eu sei que esse I desse sabiá aqui não é uma semivogal, e sim é uma vogal? Gente, se o I daqui fosse uma semivogal, a gente teria essa sílaba aqui, ó, sem uma vogal, porque o B é uma consoante. Se o I fosse uma semivogal, não teríamos vogal nessa sílaba. E não pode. Não pode. Toda sílaba tem que ter uma vogal, tá? Então, necessariamente, Engraçado, esse I aqui é uma vogal. Oi, Caio. o engraçado é que essas 3 frases, no caso foi 2, são paroxítonas, só a última que é oxítona. Na verdade, aqui elas são paroxítonas, né? Então, eu confundi. Eu ia dizer paroxítonas, disse paroxítonas. Arrasou, entendi, Caio. E eu achei legal você ter olhado para a acentuação tônica dessas palavras. Achei muito bacana, porque é uma observação muito pertinente que você está fazendo, sabe? Não temos hiatos, pessoal, na posição proparoxítona. Beleza? Então, eles vão estar aqui, né? Ou acho que não temos, ou na paroxítona ou na oxítona, tá? E aí, também foi muito importante você ter falado da classificação tônica, por quê? Porque a regra de acentuação dos hiatos não segue a mesma lógica das diversas regras de acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Muito bom que você falou. Vem cá, quando a gente vai pensar, tal palavra é acentuada, né? Um oxítono tal é acentuada, a primeira coisa que a gente vai tentar é classificar elas, né? Você vai olhar para a palavra e vai dizer, cadê a sílaba tônica? Aí você vai dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Na regra do hiato, a gente não pensa nisso. A regra do hiato é totalmente diferenciada. E mais, ela se sobrepõe à classificação tônica das palavras. Então, prestem atenção. Quando vocês identificarem uma oxítona que é acentuada, ou uma oxítona que não é acentuada, observe se ela não tem um hiato. Porque se a regra do hiato mandar acentuar, a gente vai acentuar. Independente da regra de acentuação das oxítonas dizer que não acentua. Beleza, gente? Então, a regra dos hiatos são como se fossem super regras. Eles não estão nem aí, tá? Para a regra das oxítonas e das paroxítonas. Eles se sobrepõem. Então, olha a importância da gente entender as regras aqui dos hiatos, beleza? Olha, a Ana Sofia deu as caras. Então vai, Ana Sofia, lê aqui pra gente. A regra de acentuação dos hiatos não segue a mesma lógica das diversas regras de acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A regra do hiato se sobrepõe, inclusive, à classificação tônica das palavras. Curiosidade: o objetivo de acentuar os hiatos é para que não caiamos na tentação de ler os hiatos como se fossem ditongos. Ou seja, a finalidade é marcar bem a existência de duas vogais. Boa, boa, Sofia. Olha só, gente, essa curiosidade, né? Essa curiosidade, ela é muito importante, porque é como se fosse assim, engraçado, na matemática. Às vezes o professor Juan passa aí uma fórmula. Na física tem muita fórmula, né? E aí você vai, sei lá, a fórmula para descobrir a velocidade no movimento retilíneo uniforme. Aí você tem uma fórmula pronta para isso.
Aí você chega e pensa assim, vem cá, como que esse povo chegou a essa fórmula? Tudo tem uma razão de ser, gente. Tudo tem um motivo. Foram analisar, perceberam ali que há uma inter-relação, né, entre velocidade, entre espaço e tal. E pela observação, chegaram a essa regra. A mesma coisa se aplica aqui na questão do português, pessoal. Essa regra de existência, ela não é à toa. Não chegou uma pessoa e fez assim, cara, eu quero que seja assim, o hiato vai ser acentuado nesse caso aqui, porque eu quero que seja assim. Não. Eles observaram que, na prática, existia uma dúvida na hora de separar as palavras, né, de separar as sílabas, e o povo ficava, será que isso aqui é um ditongo? Será que é um tritongo? Será que essa letrinha é uma vogal? Será que é uma semivogal? Então, na prática, havia as dúvidas, né? Sobre se esse I aqui, meu Deus, será que ele é vogal ou semivogal? Vocês lembram que o I e o U, eles ocupam muitas vezes a posição de semivogal, né? Então, quando ela era uma vogal, a gente tinha dúvida. Porque, nossa, será que é vogal? Será que é semivogal? Então, a função da regra de acentuação do hiato é deixar bem evidente que esse I específico e esse U específico nessa palavra é uma vogal, ela tem acento, ela é acentuada. Beleza, gente? Então, esse é o objetivo principal dessa regra, né? O motivo, por que criar essa regra? Para que as pessoas entendam quando que o I é uma vogal e quando que ele é uma semivogal. Quando que o U é uma vogal e quando que ele é uma semivogal. Deu para entender o motivo? Yep. Show! E dessa primeira curiosidade aqui, a gente já tira uma conclusão. Tem palavras, pessoal, que têm letras seguidas, né? Como, por exemplo, coordenador. São 2 Os seguidos. Coordenador. Que mais? Voo, né? Voo, de voar. 2 Os seguidos. Xiita. Xiita, tem 2 I seguidos. E aí, o que a gente faz? Ixi, Maria. Vamos para uma descoberta que a gente fala sobre sunitas, xiitas, de uma forma mais propriamente dita. Depois você pesquisa, Caio, que a gente já fugiu muito do tema. Mas vamos continuar aqui, então depois eu te falo no privado. A palavra xiita, vamos pegar a palavra xiita. Ela tem 2 I seguidos. Gente, a gente viu nas aulas passadas que para você ter um encontro de tongo ou tritongo, você tem que ter encontros vocálicos diferentes, né? Tem que ser por exemplo, história. Ya. É o I mais o A. O I fazendo a semivogal, o A fazendo a vogal. No caso do xiita, eu não tenho como dizer que um I vai se sobrepor ao outro. Esse I é mais forte, esse I é mais fraco. Por que se os dois são Is? Então, já que a gente tem 2 Is, e você não tem como dizer se um I é mais forte ou um I é mais fraco, necessariamente esses 2 Is serão vogais, tá? Então, conclusão, sempre que você tem uma palavra que duas vogais se repetem, coordenação, voo, cooptar, xiita, essas 2 letrinhas vão ser vogais. E se a gente já tem certeza que elas são vogais, elas não precisam ser acentuadas. Porque a regra de acentuação do hiato é tirar dúvida quando que um I e quando que um U vai ser acentuado. Beleza? Quando que um I e quando que um U vai ser vogal. Então, essa é a primeira conclusão que a gente tira, mas eu nem coloquei aqui no slide, não, tá? Então, vamos para a regra específica do hiato. E essa é a informação mais valiosa da aula de hoje, ok? É a mais valiosa informação, a regra principal do hiato. Vai, Sofia, lê para a gente. Regra do hiato. Acentuamos o U e o I quando formam hiatos com vogal ou ditongo na sílaba anterior e estão em uma sílaba sozinhos ou seguidos em S. Entendi. Foi nada, professora. Estou boiando, muito complicada essa regra aí. Não. E a gente vai ver que ela não é muito complicada, não. Mas antes de passar para outro slide, que a gente vai ver uma série de exemplos na prática, né? Olha aqui o que o Guima falou. Ele ressalta para a gente. Atenção! A regra do hiato se sobrepõe às regras de acentuação das oxítonas e paroxítonas. Portanto,
Mesmo que eu tenha uma regra de paroxítona que diz que não é para acentuar, se a regra do hiato falar acentua, a gente acentua, ok? Vamos aos exemplos, então, gente, ó. Destrinchando esse negócio aqui, tá? Essa regra. Primeiro, acentuamos o I, o U e o I, quando formam hiatos. Então, você não vai acentuar um O no hiato, você não vai acentuar o A no hiato, você não vai acentuar o E. O olhão tem que estar regalado quando vir um U ou um I no hiato. Primeira coisa. Segunda coisa, tem que ter, gente, uma vogal ou um ditongo na sílaba anterior. Tá? Então, vamos ver aqui o exemplo. Saúde, que foi o exemplo que a gente usou anteriormente. A gente tem o U, então arregalou o olho porque é um U, né? Se for I ou se for U, você arregala o olho. Na sílaba anterior, você tem uma vogal. É o segundo requisito, né? Ah, professora, podia ser também um ditongo. Podia? Ó, poderia, tá aqui, ó. Pode ser uma vogal, pode ser um ditongo, que vem antes. E o último requisito é o U, pessoal, ou o I, ele tem que estar sozinho na sílaba, ou seguido de S. No caso da palavra saúde, ele está sozinho. Perfeito. Se existisse a palavra se existisse a palavra saúde, não existe, né? Mas se existisse a palavra saúde, esse U também seria acentuado, porque ele pode estar seguido de S. Aqui ele não está. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Países, que a gente viu no slide anterior do anterior, né? Tem um I sozinho, tá aqui, ó. É um hiato. Tem uma vogal antes dele, ó. Poderia ser um ditongo? Poderia ser um ditongo. O que mais? Tá sozinho na sílaba. Poderia ser seguido de S também, né? Então, ele é acentuado. Outro exemplo, pessoal. Açaí. Olha só. É um I sozinho, antecedido por uma vogal, esse A aqui é uma vogal, e tá aqui. Se fosse açaís, no plural, também estaria acentuado, porque ele poderia estar seguido de S. Outro exemplo, galera. Faísca. Olha aqui, ó. I, sendo um hiato, né, antecedido por uma vogal, tá vendo? Sozinho na sílaba, aqui no caso, ou seguido de S. Beleza? Que mais? Balaústre, pessoal. Balaústre. Temos aqui um U. Antes do U tem uma vogal. E o U está sozinho ou seguido de S. Beleza? Último exemplo aqui. Egoísta, pessoal. Olha só. Temos um I. É um hiato. Tem uma vogal antes desse I, né? Na outra sílaba. E ele está aqui seguido de S. Olha essa regra, como ela é interessante. A palavra egoísta, pela regra da paroxítona, não era para ser acentuada. Porque o que diz a regra da paroxítona? Diz que a gente acentua todas as paroxítonas. Diz que a gente acentua todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, A, E e O, né, gente? Aqui a gente tem uma paroxítona terminada em A. Então, não era para acentuar, segundo a regra da paroxítona. Só que, pela regra do hiato, a gente precisa acentuar. E é o que eu falei na aula, no slide passado. A regra do hiato, ela se sobrepõe à regra das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Deu para entender, pessoal? Sim, sim. Deu Não, gaguejei muito aqui agora. Isso é muito complicado mesmo, sabe? Quando eu vi aquela regra de primeira, eu li umas 500 vezes só para me tentar conseguir entender uma parte só. Gente, é isso. Ela tem que ter bastante atenção. Por isso que eu disse, gente, ó, tem que ter muito foco e atenção nessa aula. Mas quando a gente destrinchou aqui, Caio, mostrou palavra por palavra, deu para entender a regra?
Sim. Às vezes a gente só pega pelos acentos, né? Com I, U e S, né? Sim. Nicolas, viu que tem um U sozinho ou um I sozinho, você já regala os olhos, tá? Eles vão estar, gente, ou na posição da oxítona, que nem aqui, ó, açaí, ou na posição da paroxítona, como aqui em países. Então, achou um Izinho só, ou um U, seguido ou não de S, você já regala o olho. Aí você observa. Antes desse I ou antes desse U, tem uma vogal? Ou tem um ditongo? Se tiver, vai ser acentuado, tá? E aqui, ó, a gente tem essa observação. Observe que se o I ou o U estiverem juntos na sílaba com outra consoante, que não seja o S, pessoal, não devemos acentuar. Então, ruim, por que que ruim não acentua? Porque o I não está sozinho na sílaba, o I está seguido de M, né? Nem de S, né? Poderia estar seguido de S, mas não está. Então, não acentua. Contribuía. Está seguido de um A aqui, né? Não vou acentuar. Raul, olha o U aqui, está seguido de L, tem nada a ver, não vou acentuar. Juiz, gente, pelo amor de Deus, juiz não é com S, juiz é com Z, tá? E aí o Z aqui, o I Essa é não tá triste. sozinho, não. Muito triste. Bem triste. Juízes aqui, gente, é com Z, e a gente não acentua, não. Não cai na regra do hiato, não, tá? Para cair na regra do hiato, o I e o U devem estar sozinhos, ou seguidos de S. Se for seguido de qualquer outra consoante, já ó, nem se encaixa. Aí você vai analisar se isso encaixa na regra das oxítonas, das paroxítonas ou das proparoxítonas. Tudo bem? Aham. Show de bola, gente. Aí aqui, memorizando a regra, a gente vai ter exceções. É como diz o Guima aqui, ó, nem tudo são flores, e realmente nem tudo são flores, pessoal. Mas as exceções, elas não são tão difíceis, mas elas precisam ser memorizadas, né? Decoradas. Antes disso, Caio, você pode, por favor, bater um print aí da tela, compartilhar lá no grupo? Gente, a gente vai treinar isso aqui, né? Bastante. Alguma dúvida? Não. Não? Show. Alguém conseguiu bater a foto aqui e mandar? Acho que o Mandaram Caio. já lá no grupo. Eu não mandei, não. Show. Foi outra pessoa. Show, galera. Boa. Então, gente, vamos dar uma pausinha aqui para o nosso Acho que foi a intervalo. Leti. Então, vamos lá, gente. Quem tá aqui? Oi. Oi, Ana. Quem mais? Quem mais? Oi! Oi, Nicolas. Boa. Quem mais? Oi, eu. Oi, Leti. Show. Gente, vocês estão preparados para o nosso bloco 2? Pois preparem-se, viu? Pode ficar preparadinha aí, doutora Joana, porque a gente vai voltar para o nosso bloco 2. Você que está em casa se prepara também, que nós estamos de volta. Nesse bloco 2, a gente vai exercitar um pouquinho. Então, pessoal, vamos montar um mosaico, tá certo? Vamos montar um mosaico para pesquisar e para internalizar essas regras. Então, vocês vão ser divididos em 2 grupos, tá? Grupo 1, Cauã, Arthur, Henrique Peixoto, Sávio, Rosana, Nicolas e Samile, beleza? Grupo 2, Camila, Henrique Queiroz, Joana, Letícia, Caio e Ana Sofia. Os grupos estão equilibrados, assim, tem alunos suficientes dos 2 grupos. E aí, o Edgar, né, que é o nosso pássaro aqui, nosso corvo da escrita, ele fala, pessoal, é hora do mosaico. Gente, vocês vão montar um mosaicozinho lindo, maravilhoso, tá? Com as regras e as exceções das regras do hiato, com a regra do hiato e as suas exceções. E vocês vão apresentar no momento da descoberta. Eu quero que vocês expliquem bem, porque eu vou me fingir que eu não sei, que eu sou leiga, e eu preciso entender a regra e as exceções
através da explicação de vocês. Então, quero que vocês caprichem nessa apresentação, beleza? Pode todo mundo apresentar um pedaço, pode só uma pessoa, duas apresentarem. É slide, Deveria ser professora? igual. É o Jamboard. E aí, vamos ver aqui. O grupo 1, que é esse grupo do Nicolas, né? Que vai Cauã, Arthur, Henrique Peixoto, Sávio, Rosana, o Nicolas e a Samile, vão criar um mosaico com um mapa mental nesse Jamboard que explique a regra geral de acentuação dos hiatos. Então, você já tem uma pesca maravilhosa aí, que são os 2 slides que estão no grupo do WhatsApp. Só que vocês vão colocar de forma diferente, tá, gente? E aí, olha só, vocês vão apresentar pelo menos 10 exemplos de palavras acentuadas por causa dessa regra, tá? A regra geral. Tem já um bocado de exemplo no slide, salvo engano, tem 6. Então, se vocês quiserem copiar esses 6 exemplos, vocês vão ter que pesquisar e procurar mais 4 apenas, tá? Então, o grupo 1 vai ficar responsável por falar e explicar a regra geral do hiato. Vocês podem se dividir para falar, tá, gente? Pode ser 1 ou 2 pessoas, vocês que coisa aí. Só tem que ficar lindo, maravilhoso. Então, caprichem. O grupo 2, que é formado por Camila, Henrique Queiroz, Joana, Letícia, Caio e Ana Sofia, vocês vão pesquisar e apresentar bem direitinho as 2 exceções que nós vimos, tá? E aí coloquem pelo menos 3 exceções de cada. Só que o pessoal do grupo 2 não vai poder copiar os exemplos que eu apresentei no slide anterior. Por quê? Porque eu já coloquei 3 exemplos de cada. Então, pesquisem aí, gente, outros exemplos para se encaixarem nessas exceções, ok? Só se vocês realmente não encontrarem, aí vocês copiem 1 ou, no máximo, 2 exemplos. Deu para entender? Eu tenho uma dúvida. O que é mosaico mesmo? Tá, mosaico é como se fosse um mapa mental, só que ele é mais visual. Mapa mental, geralmente, você coloca muita coisa escrita, né, e tal. No mosaico, ele é mais visual. Mas são como se fossem sinônimos, tá? Vocês podem escrever também bastante, até porque a regra, né, você vai ter que apresentar. Mas, se você não apresentar a regra ali escrita completa, Caio, você vai ter que falar, tá? Que dizer, olha, a regra da construção do hiato é assim, assensada, é assim que constrói e tal, né? Então, pode ser que o Jamboard que vocês façam seja mais visual, só que vocês têm que falar as regras e as exceções, que cada um, né, de acordo com o seu grupo, ok? Ou pode ser um mapinha mental mesmo com as coisas escritas, de boas. Vou mandar agora para o chat, pessoal, o link do Jam, para vocês entrarem, tá? Então, entrem. Vocês vão ter aí 15 minutos para fazer, ok? Vou dividir a subsala. Mosaico dos hiatos, galerinha. Gente, vocês vão ter que explicar a regra geral dos hiatos de acentuação, né? Então, tá aqui o grupo de vocês, ó. Todo mundo entrou pelo link que eu mandei lá no chat? Nicolas, Samília, Arthur, Henrique Peixoto, Cauã. Sim, Boa, Nicolas. Arthur. eu sou a Samília. girafa anônima. Maravilha. Arthur, Cauã, pessoal. Samília, não tem ninguém aqui? Só o Nicolas? Somente eu. Beleza, então, Nicolas, vamos fazer eu e você o mosaico e eu vou dar falta pro resto. Eu tô aqui. Tá bom. Boa, Henrique. Vamos fazer, então. Fazer esse mosaico, quem não participar, gente, vai levar a falta. Infelizmente. Infelizmente, né, a participação tá baixa. E aí não dá. Tem que participar da aula para a gente fixar o conteúdo melhor. Vamos lá. Nicolas, Henrique Peixoto, meninos, vamos construir esse mosaico, ou esse mapa mental, com a regra geral dos hiatos, beleza? Coloquei lá, a gente tem lá no WhatsApp, né, a regra dos hiatos.
Então, Nicolas, Henrique Peixoto, quem estiver aqui também, Samile, Cauã, Arthur, o que é que vocês lembram da regra geral? A gente lembra da situação que pode usar com S ou não com S. Perfeito. E quais são as letrinhas, né? Quais são as vogais que pode ou não estar acentuado com S? Eu Aliás, acho que é A, E, I, O, U, eu acho. não, só são duas vogais. Não, em e eis, né? Não. Duas vogais, Nicolas, que estão na regra do hiato é o I e o U, Ah, e U. né? Que, como você disse muito bem, tem que estar sozinho na sílaba ou seguido de S, né? É, Seguido ou não de S. Boa. Então, a primeira informação que vocês podem colocar, gente, quando o I ou o U estiverem na posição do hiato, seguidos ou não de S, eles devem ser acentuados. Essa é a regra. Então, vocês podem colocar aí no slide de vocês. tá bom. Ó, Samile respondeu. Boa, Samile. Você está com acesso, Mili, ao Jamboard? Não? Mandei o link aqui. Você está vendo o link? Você consegue ver o link? Boa. Então, clica nesse link e o nosso mosaico é o 2, tá? Aqui em cima ó, tem a atividade, aí tem o 2 e tem o 3, que é o do outro grupo, tá? Então, vamos lá. Quem é que vai colocar aí? Nicolas, Henrique Peixoto. Quem vai colocar aí no Jamboard? Eu não consigo. Deixa eu ver. Peixoto. É para escrever que as frases que tem seguido de S ou não com S, é isso? Não. É para falar a regra principal de acentuação do hiato. Ah, as Você lembra o que é o monossílabas? hiato? Não lembro, professor. O hiato é um encontro de dois sons de vogal, Ah, quando essas vogais estão nas sílabas separadas. entendi. Arlen. Quem é Arlen, gente? É a Letícia, professora. Oi, Led. Então, eu caí. Você poderia me colocar na sala de novo, por favor? Posso sim. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Muito obrigada. Arlen? Quem é Arlen? O hiato, Nicolas, são todas essas palavras que a gente viu no bloco 1, né? Aqui, ó. Todas essas palavras têm um hiato, porque a gente tem duas vogais que estão em sílabas diferentes. Só isso, o hiato. Duas vogais em sílabas diferentes. Rainha aqui, duas vogais em sílabas diferentes. Duas vogais. Então, eu escrevo basicamente o quê? O hiato começa por duas vogais, é isso? Não, o hiato são duas vogais em sílabas diferentes. Isso é o que é o hiato. Né? O que é? Ah, O que é o então é para eu hiato? copiar? O que é o hiato? Duas vogais em sílabas diferentes. O que a gente vai fazer no mosaico? A gente vai colocar a regra principal de acentuação desse hiato. Quando é que eu acentuo um hiato? Aí foi o que a gente viu no começo da aula. Ó. Vou colocar aqui novamente. Quando é que a gente acentua? A gente acentua, tá aqui, ó, quando eu tenho um I ou um U, seguido ou não de S. Então, eu tenho um I, aqui ele tá sozinho, aqui eu tenho um U que tá sozinho, aqui eu tenho um I que tá seguido de S, aqui eu tenho um U que tá seguido de S,
outro I seguido de S, tá vendo? E o I sozinho, que ele pode estar sozinho ou seguido de S. Pronto. Então, se eu tenho um I ou um U no hiato, na posição do hiato, eu acentuo. Se ele estiver sozinho, né? Ou seguido de S. Sim. É só essa a regra principal. É o que eu quero que vocês coloquem no mosaico. Tá? Então, Henrique Peixoto, você vai colocar. O Nicolas vai colocar. O Assamile. Quem vai pôr, gente? A regra de acentuação? Uhum. A regra de Não é acentuação. isso daí, a regra de acentuação? Botei aí no Zoom. A regra de acentuação é essa, que eu acabei de botar para vocês. Só que vocês vão colocar ela no slide, no Jamboard. Essa regrinha aqui, ó. Aí vocês botam com as letras de vocês, tá? Não copia, não. Não copia e cola, não, pelo amor de Deus. Escrevam com a... Ó, vou falar aqui de uma forma diferente, vai. Vou dizer assim. Quando o I ou o U vierem sozinhos ou seguidos de S na posição de ato, é acentuado. Já botei aí. Ou então, vou dizer de outra forma diferente. Vamos lá. Acentuamos os hiatos formados pelas letras I ou U quando estiverem sozinhos nas sílabas ou na sílaba ou acompanhados por S. De outra forma. Ah, vi Precisa aqui. colocar mais o quê? Colocar 10 exemplos, Henrique. Aí, vocês podem copiar alguns, tá? Mas eu quero outros também. O I e o U tônicos recebem acento quando formam hiato com a vogal anterior. Ó, não precisa pôr esse não seguidos por NH, porque essa é uma exceção. Mas pode deixar aí também. Dá certo. Então, o I e o U tônico recebem acento quando formam o hiato com a vogal anterior, estão sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S. Perfeito, essa é a regra. Maravilha. Aí, Nicolas, pesquise exemplos, por favor. Samile pode pesquisar exemplos também. Cauã, Arthur, vocês de fato não estão aqui? Nenhum dos dois? Eu estou, professor. Por que você não respondeu quando eu te chamei? Oi, Cauã. Meninos, então pesquisem aí exemplos, tá? De hiatos que sejam acentuados. Henrique Peixoto colocou aqui a regra geral. Muito bem, Henrique. E aí vocês pesquisem exemplos, tá? De hiatos acentuados. Mandem no chat, ou então coloquem aí no Jamboard. Arthur colocou América. Tá. Mas América não tá na regra geral do hiato. Eu errei. Tem que ser uma palavra, Arthur, que esteja dentro dessa regra aqui, que o Henrique Peixoto colocou, tá? Então, o I e o U tônicos recebem acento quando? Vou só ajeitar aqui, gente. Gostei.
formam o hiato com a vogal anterior, estão sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S. Como assim a vogal anterior? Hã? Como assim a vogal anterior? Formam o hiato com a vogal anterior. O que é o hiato? Você lembra o que é o hiato? Sim. Sim? Então, o que é o hiato? Um conjunto de Mano, esqueci a palavra. Ah, Você lembra, Nicolas, o que é o hiato? um conjunto de sílabas. Não é não? Não, Conjunto de sílabas, professora, né? não. Ah, não é não. Putz. Só o que é o hiato? Puxa aí da memória. Sílabas, não? Não, a gente viu aqui, ó. Vamos ver de novo. Poxa vida. Duas vogais, é isso, né? Exatamente. Duas vogais como? Separadas, né? Separadas, claro. Isso. Ó, aqui, ó. Em sílabas distintas. Separadas, em sílabas diferentes. Isso aqui é o hiato, tá? Aí, Arthur, nossa atividade era colocar lá no frame, né? No Jamboard, a regra geral do hiato, Henrique Peixoto colocou. Parabéns, Henrique. Ah, boa. Quem colocou esse exemplo aqui? Eu, professora. Se garantiu. Muito bem, Nicolas. Saída. Só que aqui, ó, não separa o S do A, nem o D do A. Só separa o I mesmo, só o I que fica sozinho. Então foi mal, professora. Tranquilo. Vou voltar o pessoal lá da subsala. Entendi. Então, galera, vamos Tem só aqui. exemplo, pô. Vamos aqui para a nossa retrospectiva, certo? Gente, aprendemos sobre a regra de acentuação dos hiatos e aprendemos também as suas exceções, né? As suas exceções, são lindas as exceções. E aí, a meninazinha vem pedir aqui pra gente. Galerinha, apresentem seus mosaicos, fruto da pesquisa que vocês fizeram. Beleza? Então, vou colocar aqui no mosaico de vocês. Primeiro, a gente vai ver pela ordem, né? Então, vamos ver aqui a equipe 1, que ficou com a regra geral. Quem vai apresentar? Quem quer apresentar? Arthur, Nicolas. Eu, né, professora? Eu que eu fiz os exemplos, né? Mas o resto todo mundo fez a maior coisa que era valorizada. É, o, é, pode ler isso aqui, professora? Pode, lê a regra geral primeiro. O I e o U são sílabas tônicas, são vogais, não, são tônicos que recebem acento quando formam um hiato com a vogal anterior, estão sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S, ou não sejam seguidos não sejam seguidos por nho, NH. NH, isso. Boa, Nicolas. Eu gostei, galera. Eu gostei muito dessa forma que eles apresentaram a regra, porque eles colocaram assim, né? O I e o U tônico recebem acento quando? 2 pontos. E apresentaram 3 requisitos para esse I e esse U tônico serem acentuados.
que são justamente os requisitos da regra de acentuação dos hiatos, né, pessoal? Então, primeiro, forma um hiato com a vogal anterior. Pode ser também com ditongo anterior, né? Acabou não colocando aqui, mas serve também com ditongo anterior. 2, estão sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas por S. Então, não adianta o hiato estar formado com outra consoante, né? Não dá certo. Perfeito. E aqui o 3, né? É uma exceção aí que outro grupo vai trazer, que é não ser seguido por NH. Boa. Continua, Nicolas, por favor. Pode ser outro aluno também. Tinha um negócio atrapalhando aqui o negócio. Era do Windows mesmo. Exemplos. Saída. Luiz. Isaú. Luísa. Isaú, eu tinha entendido Itaú. Itaú. Não, tem Itaú sim, só que Isaú também tem. Ah, Isaú. Meu Deus, o que é Esaú? Eu acho que é o nome de alguém, ou o nome de alguma pessoa bíblica, não sei. Ah, então tem que separar. Ó, tem que separar primeiro o né? É. Aqui. Mas gostei muito dos exemplos, viu? Viu, Nicolas? Gente, Obrigado. Luiz. Vocês já perceberam que Luiz com S é acentuado, Luiz com Z não é? Se atentem a isso, hein? Eu já conheci uma Luísa com Z que tinha acento. Mas a Luísa com Z tá certo ter acento. Por quê? Porque aqui o Nicolas não botou, mas era para ter botado. Ó, aqui é uma sílaba distinta. Tá vendo? O I, ele tá sozinho. O problema do Luiz com Z é que o Z tá dentro da sílaba do I. Entende? Entendi. Então, se Luiz aqui fosse com Z, tá tudo certo. Continua sendo acentuado, né? Com S, com Z. Agora, Luiz com Z, aí não dá. Luiz, acentuado, não dá. Porque aí o I não tá sozinho. Beleza? Show, arrasou, arrasou. Vamos ver agora as exceções, pessoal. Vai lá, gente. Quem vai apresentar? Eu vou apresentar. Temos duas seções da acentuação de hiato. A primeira delas é que não serão acentuadas as palavras com hiato seguido de NH. Os exemplos são moinho, bainha e campainha. A segunda exceção é que nós não acentuamos quando o I ou o U tônico vem na posição de paroxítono. Exemplos, baiuca, moísta e bocaiúva. Cuidado, hein, pessoal? Cuidado com essa segunda exceção aqui, gente. Não é que a gente não acentue o I e o tônico na posição da paroxítona. Eu fui ver essas palavras, eu fui procurar as palavras para botar aí, eu fiquei, que língua maia é essa daqui? Eu não sabia da existência dessas aí do exemplo 2. Assim, sabe? Baiacu, você faz baiacu. Gente, ó, prestem atenção aqui, muita atenção. Tá errada essa segunda exceção que vocês colocaram, tá? Falta uma informação. Tava pensando em baiacu mesmo. Falta uma informação. O ditongo decrescente, eu tinha colocado aí o ditongo decrescente. Exato, Caio. Ó, a gente acentua assim. Se fosse só essa informação, estaria totalmente errado. Porque nós acentuamos o I e o tônico na posição paroxítona. Ai, decidi acreditar. Só que quando... Eu não lembro se esse foi o último eu fiz, mas eu tava meio que no desespero porque a sala ia fechar. Ah, de boa. Eu tinha mandado no chat as duas exceções. Então, é só acrescentar aqui, ó. Falta uma informação, que é o quê? Antes desse I e desse U, se vier um ditongo decrescente, aí eu não acentuo. Falta esse detalhe. Beleza? Mas adorei, adorei. Pronto, isso aqui é uma representação de um mosaico. Legal. Tá aí bem visual, né? Bem fácil, assim, as informações, cada um na sua caixinha. E aqui vocês deram exemplos de atos, né? Gostei. Cafeína, faísca, saúva, balaústre, perfeito. Todos são acentuados porque cai na regra geral. Minha gente,
Acontece, total, Caio, tá tranquilo. Pessoal, alguma dúvida com relação à regra de acentuação do hiato e suas exceções? Não. Não. Não? Boa. Se você de casa tiver alguma dúvida, por favor, manda essa dúvida para a gente, tá? Que a gente vai responder. Pode ser em qualquer formato, pessoal. Vocês podem fazer essa dúvida só com hiatos, só com palavras que formem hiatos. Que tal? Segue aí o desafio. O importante é que vocês marquem @alicerceedu. Então, gente, vamos descansar agora. A gente se vê amanhã na aula do professor Juan de matemática. Então, descansem, você que está em casa, você que está aqui. Beijo, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau.